Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Vai entrando, se acomodando. Amém? Aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Graça e paz. Aleluia. Todos preparados para a leitura de hoje? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Já vão pegando as vossas Bíblias, abrindo já o livro de Romanos. Aleluia, Jesus. Hoje vamos ler Romanos 13. Romanos 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graça e paz. Graça e paz, tia Judite, seja bem-vinda. Graça e paz, mamã, seja bem-vinda. Jane, Patrícia, Elma, Eloy, sejam todos bem-vindos. Amém? Aleluia, Jesus. Enquanto vocês pegam as vossas Bíblias, vamos esperar uns 2 minutinhos, amém? Que mais pessoas sejam notificadas. Enquanto isso, vamos aproveitar esse louvor, que é uma bênção. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Baixei a minha cadeira, mas acho que baixei muito. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, santo, santo. Aleluia. Hoje vamos ler Romanos 13, amém? Vamos ler Romanos 13, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os dons. Ontem começamos a falar dos dons, amém? Mas vamos dar mais algum conteúdo, fazer um breve resumo primeiro, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, graça e paz. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Já estamos dentro do nosso tempo, amém? Vamos começar a leitura. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém? Vamos dar início então à nossa leitura, amém? Romanos 13 diz assim, na minha versão o título diz, a obediência às autoridades. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Vamos parar aqui. Deixa eu terminar. Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Vou parar aqui, lemos do 1 ao 4, que é para apontarmos algumas chaves, amém? Vamos sempre, se puder ter a tua Bíblia, um marcador ou uma caneta, que é para nós irmos apontando as chaves, porque são chaves, amém? Eu vejo assim, Paulo dá estratégias, amém? Para nós termos uma vida correta, vamos assim dizer, né? Para nos ajudar no dia a dia, amém? Para nos direcionar como crentes, como cristãos, amém? Que às vezes nós não sabemos, nós sabemos já... Existem pecados, existem coisas que estão na Bíblia, estão erradas, mas o que é o que? Se nós não soubermos de facto o que é, o que é certo, o que é errado, amém? Fica difícil nós sabermos o que estamos a fazer, o que precisamos de corrigir, amém? Então, aqui Paulo dá algumas chaves nesse capítulo, e eu queria, se você pudesse ir sublinhando, ir marcando, amém? Que é para ficar, para quando nós fizermos a leitura, né, da próxima vez, ou quando você fizer a leitura sozinho, ou quando você for reler, por exemplo, hoje podes querer ir ler outra vez, amanhã, um outro dia, você já tem aquelas palavras-chave, amém? Então, se nós começarmos a ler do versículo 1, que diz: todos estejam sujeitos às autoridades superiores. O que quer estar sujeito às autoridades superiores? Devemos respeito, amém? Devemos submissão, ou seja, devemos olhar para eles como a autoridade que de facto eles são. E aqui Paulo diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, ele primeiro te diz o que você tem que fazer e depois te diz por que tens que fazer, amém? Por que nós devemos nos submeter às autoridades superiores? Ele responde: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas, amém? Nessa versão que eu estou a ler, ela fala autoridades. Eu por acaso não estou a ler a minha Bíblia, eu estou a ler a Bíblia do meu esposo, porque a minha diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Na minha versão fala autoridades governamentais. Por que eu optei por ler a versão dele e não a minha? Porque eu acho que a minha está muito, como é que eu posso dizer? Está específica a um grupo, amém? Eu entendo que é isso que Paulo quer dizer, mas eu queria que nós alargássemos o nosso, como é que eu posso dizer? O nosso horizonte, amém? Não vamos olhar para essa ordem de Paulo, né? Não digo ordem, mas conselho, amém? Como só específica para autoridades governamentais, mas toda autoridade, todos aqueles que estão acima, né, de nós hierarquicamente. Então, se nós levarmos, por exemplo, para o lado empresarial, né, para o lado profissional, então nós vamos ver que o nosso chefe, amém? Que o nosso time líder, quem está acima de nós na hierarquia da empresa, então nós também temos que lhe considerar autoridade, amém? Então, por isso é que eu preferi ler essa aqui, que ele diz autoridades, né, superiores. Na minha já fala governamentais. Então é para nós olharmos os governantes, olharmos os nossos chefes, por exemplo. Na igreja, quem é que está acima de nós, amém? Em casa, as mulheres estão abaixo, vamos assim dizer, hierarquicamente. O homem é o cabeça da casa, amém?
quem é a cabeça do homem é Cristo, né? Então tem Cristo, o homem é a mulher, amém? Não quer dizer que nós mulheres somos inferiores aos homens, né? Como às vezes as pessoas falam, submisso, né? A mulher tem que ser submissa. Então dá a impressão que nós não temos valor. A palavra submissão significa que está debaixo da mesma missão, amém? Então não quer dizer que não, estamos abaixo, então somos inferiores. Não é nesse contexto, amém? Assim como você não é inferior no trabalho só porque você tem um chefe, você ainda tem valor por ser um ser humano, por ser um trabalhador, prestar um trabalho, amém? Então do mesmo jeito em casa também não quer dizer que estamos abaixo do esposo, somos inferiores a ele, não, mas nós temos que entender que existe uma hierarquia e o homem é o cabeça, amém? É nesse sentido. Então por isso eu queria que todos nós, né, abríssemos começamos a olhar com olhos espirituais, com maturidade espiritual e perceber este pormenor. E quando Paulo diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, amém? Mostra que se esta pessoa está acima de nós, hierarquicamente, quer dizer que Deus constituiu, ou seja, Deus permitiu que aquela pessoa estivesse naquele lugar. Falando em governo, né? Eu me lembro, essa passagem a ler, por acaso me lembrei da minha mãe, que ela sempre tocou nesse aspecto comigo e com Loi, né, como esposo, porque nós, aquela coisa de reclamar dos governantes, né? E todo mundo reclama de governante, vamos fazer como neles, cometem os erros que cometem, então o povo, né, cai em cima. Então nós também já reclamamos várias vezes. A minha mãe sempre disse que é para nós respeitarmos, porque são autoridades constituídas por Deus. Agora, lendo a Bíblia, amém? Agora começo a ter mais contato com a Bíblia, começo a ver que realmente, então já consigo olhar com algum temor. Temor no sentido de, não é que nós vamos parar de reclamar, mas é uma reclamação com um certo respeito, amém? Nós cristãos temos que nos posicionar de uma forma diferente de quem não conhece a palavra. Amém? Nós estamos a conhecer a verdade, então nós temos que ter uma postura diferente. Você vai reclamar, mas você vai reclamar de uma forma respeitosa, com um temor, amém? Com um tipo, não, eles são gatunos, são não sei o que, você vai dar os nomes que quiser, mas sabendo que não, se ele está lá é porque Deus permitiu que ele está lá, que ele estivesse nessa posição. Se ele está lá é porque Deus permitiu, e algum propósito, nós sempre temos que olhar assim, algum propósito Deus tem para essa situação. Às vezes estamos a passar por situações no governo, no país, e às vezes é para nós nos levantarmos em clamor, amém? Vamos nos lembrar do povo judeu quando teve escravo no Egito durante 400 anos. Eles podiam não ter ficado esse tempo todo se eles se levantassem em clamor a Deus, amém? Se eles se levantassem em oração, eles ficaram ali acomodados com aquela vida, né? As novas gerações foram nascendo, crescendo, morrendo, sendo escravos, então ficaram acomodados, até que levantou-se o remanescente, aquele remanescente que Paulo citou nos capítulos anteriores, que existe ainda o remanescente, existe um remanescente até hoje. Então havia um remanescente também dentro daquele povo que estava ali a sofrer como escravo, amém? Quando esse povo se levantou em clamor, Deus olhou pela situação deles e Deus mandou Moisés para lhes libertar. Então, quando o nosso país está a passar por situações como é que se diz? De injustiça, criminalidade, vamos falar assim da injustiça governamental, né? Estamos a falar de governo, da autoridade, então vamos falar nesse contexto. Então, Deus, às vezes, tem o propósito, eu creio que seja isso, que Deus tem o propósito de fazer com que o povo clame por Ele, porque quando nós estamos no bem bom, quando está tudo bem, não tem problema, né? Não oramos, fazemos como eu falei ontem, o exemplo que eu dei ontem dos discípulos, que enquanto Jesus ia orar, eles estavam lá com Ele no monte. Ele só disse, olha, eu venho já, vou só ali me recolher para orar, né? Orar em privado, vamos assim dizer. Em vez deles pegarem, ajoelharem e orarem também, não, eles pegaram e dormiram. Então nós temos esse problema, nós seres humanos. Quando está tudo bem, então nós dormimos.
quando eles estavam no barco e o barco ia afundar por causa da tempestade, aí eles já começaram a orar. Amém? Então, quando o nosso país está a passar por uma situação, é necessário que nós nos levantemos e oremos, amém? Para que Deus vire os olhos para nós, para que Deus veja que nós estamos a sofrer. Deus está a ver, mas também não está a ver ninguém a orar, a clamar. E Deus age conforme a nossa busca. Se você não pedir socorro a Deus, Ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada porque você não está pedindo, você não está reconhecendo que precisa de ajuda dele. Amém? Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, olha nós, como é que estamos, e levanta-se um povo, né? Então nós estamos a falar de nós crentes, nós temos que ter essa visão. Então vamos nos levantar em oração, vamos clamar pelo nosso país, clamar pelo povo, amém? E Deus vai olhar do mesmo jeito que Ele olhou para aquele povo que estava há 400 anos escravo e Ele ajudou, mandou um libertador, também vai mandar um libertador para nós. Agora, se nós pegarmos e dormirmos, ou se nós achamos, não, a culpa é só do governo, gatunos, e fizeram e desfizeram, não vai adiantar de nada. Nós já andamos em não sei quantos anos a reclamar e as coisas estão cada vez piores. Amém? Então, queria deixar esse ponto aqui esclarecido. Amém? Que é para nós começarmos a ver as coisas diferentes. Amém? Ontem não sabíamos, hoje já estamos a aprender que afinal eles estão lá porque Deus permitiu que eles estivessem. Amém? Então vamos começar a entender as coisas como realmente elas são. Depois no versículo 2 diz assim: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, voltando ainda para a realidade do nosso país, né? Cada um de nós está aqui, eu creio que pode não haver agora pessoas de outros países, eu não sei, não consigo identificar exatamente quem está online agora, mas cada um de nós olhar para a realidade do seu próprio país, amém? E entender como é que estão as coisas, como é que está, o povo está a clamar ou o povo está a reclamar? Está a clamar a Deus por socorro ou está a reclamar da governação? Então aqui diz, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, tem o resistir, ou seja, quem resistir trará sobre si mesmo condenação. Ou seja, em vez de serem eles que estão a fazer má governação, pagarem pelos seus erros, ainda seremos nós que somos os lesados, vamos assim dizer, que vamos sofrer a condenação. Por quê? Porque nós estamos a resistir a uma ordenança, estamos a resistir a um comando, a uma autoridade. Amém? Então, em vez de haver a resistência, tem que ver o clamor. Amém? Que é para ser o inverso, como nós lemos ontem e falamos sobre a ira de Deus. Amém? Sobre a vingança. Não somos nós que vamos fazer a vingança, é Deus que vai ver, né? Deus é que vai levar, Deus é que é a pessoa que está, como é que eu posso dizer? Que está permitido, vamos assim dizer, se vingar, se irar, amém? Contra a situação, não nós. No 3 diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Ou seja, se você não faz nada de mal, você é uma pessoa de bem, não tem crime, não tem registro lá criminal, né? Então não tem o porquê temer. Agora, se você faz o mal, segundo as palavras de Paulo, aí sim você deve temer, porque a autoridade vai vir com a espada. Amém? Quando a Bíblia vem e fala sobre espada, a Bíblia está a falar sobre, como é que eu posso dizer? Tipo uma sentença, amém? Como tem a ver com pode ter a ver com guerra, amém? Ou seja, vem contra, vamos assim dizer, a espada é uma forma de falar, tipo, vem com a luta, vamos assim dizer, amém? Então tem vários significados para essa expressão, a espada, usar a espada, amém? E nesse contexto, que se a pessoa está a fazer mal, está a ir contra a autoridade, tem algo a temer, porque é criminoso, coisa assim, aí a autoridade vem com a espada. Então, se levarmos para o
para o lado profissional, então a pessoa, se está a ir contra o chefe na empresa, amém, está a ir contra a autoridade do chefe e tiver, né, que for uma pessoa que arranja problema na empresa, por exemplo, então a autoridade vai vir com a espada, vai vir com o quê? Com a carta de demissão, ou vai vir com a carta de advertência. Então, você fez alguma coisa de errado, tens uma advertência, dependendo das empresas, amém? E também outra autoridade que nós devemos levar em conta também é espiritual, amém? Você está numa igreja, tem um líder espiritual, você deve respeito, deve consideração àquela pessoa, porque ele é uma autoridade instituída por Deus, amém? Se você não concorda com as leis, as regras da igreja em questão, você deve sair da igreja e procurar outra igreja. Não adianta pegar e criar rebelião, criar grupos, já agora vamos falar, não sei o que, e ficar falar mal, ou criar problema, enfim, amém? Porque aí, no caso, se você criar alguma situação e você não tem razão, porque a própria palavra diz que não se pode ir contra a autoridade instituída por Deus, o pastor, o líder espiritual, né, o padre, a pessoa que tiver a liderar a igreja, ele pode não fazer nada contra ti fisicamente, pode não te tirar da igreja, mas se ele dobrar o joelho, orar a Deus e Deus te colocar na balança, por mais errado que essa pessoa estiver, ainda pode sair ileso. E você sair, ou nós sairmos, amém? Sairmos mal. Porque aí vai ser a espada de Deus. Amém? Então temos que levar isso em consideração. Então parei no 5. 5 diz assim: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, não devemos temer só por causa da consequência, amém? Mas devemos temer, né? Ou devemos, mas também por dever de consciência. Ou seja, não é só o medo da punição, não só o medo da consequência, mas temos que ter temor, amém? Conscientemente, ou seja, por causa da nossa consciência. Ou seja, você pode estar certo, né? Pode estar certa, mas o peso da consciência vai ficar ali a matutina, principalmente agora que nós sabemos a verdade, amém? Uma coisa é quando nós não sabíamos, outra coisa agora é quando nós já sabemos a verdade, quando já conhecemos a palavra, quando já conhecemos Jesus, amém? No 6 diz: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém? Então, mais uma chave aqui Paulo a dar, né, para nós, a deixar para nós, que devemos pagar aquilo que é devido, aquilo que nos é imposto, né? As autoridades, no caso governamentais, devemos pagar os impostos, temos que ter respeito, a honra, amém? Depois diz assim, no 8 diz: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém? Ontem nós já falamos um pouquinho sobre o amor. Amém? Ontem tocamos um pouquinho nesse tema e eu dei alguns exemplos mesmo sobre os mandamentos, né? Que Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, amém? E o segundo maior mandamento, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, nós não vamos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Então aqui Paulo cita os mandamentos de
não furtar, né? Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar. Amém? Por quê? Porque são coisas que nós não queremos que ninguém nos faça. Então, por que vamos fazer no outro? Amém? Então, quando nós guardamos, ou como é que se diz? Salvaguardamos o outro, o próximo. Amém? Nós estamos a mostrar amor, ou seja, não vou te trair porque eu te amo, não vou cobiçar o que é teu porque eu te amo, não vou roubar o que é teu porque eu te amo. Amém? Então, é nesse sentido que nós temos que entender, e aqui Paulo sublinha, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor, ou seja, a base, né, dos mandamentos de Deus, a base dos 10 mandamentos, a base dos 613 leis, toda a base dessas leis, dessas regras, desses mandamentos, é o amor. Amém? Aleluia, Jesus. Depois no 11 diz assim, o dia mais próximo. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Aqui, se nós repararmos, esse capítulo 13 está dividido em 3 tópicos. Esse já vamos terminar. Esse começamos agora, amém? Então, o primeiro tópico fala sobre a obediência às autoridades. O segundo tópico fala sobre o amor ao próximo. E este aqui, esse último, começamos a ler, fala do final, ou seja, o dia está próximo. Qual é esse dia? Que dia é esse que Paulo se refere? O dia do fim, o dia do arrebatamento, o dia que tudo vai terminar para quem está em Cristo, terminar aqui na terra, amém? Nós vamos continuar lá no céu, amém? Vamos continuar lá com Deus, amém? Agora, para quem vai ficar, não vai terminar, vem o tempo da tribulação, amém? Aqui o Paulo diz, no versículo 11, diz, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu ontem falei sobre algo que eu quero voltar a falar para ficar fixa na nossa mente de algo. Nós temos a sensação, nós aprendemos, né? Vamos assim dizer, que a Bíblia é um livro antigo, já foi escrito há muito tempo, e os homens, tem muitas teorias. Só que nós cristãos conscientes, nós sabemos que a Bíblia é viva, eficaz e é atemporal, ou seja, a Bíblia não é antiga, é recente. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas é recente, é um livro recente. Por quê? Porque foi escrita por homens, mão de homem, mas inspiração divina. Foi o Espírito Santo que instruiu que palavras seriam escritas para ficarem na Bíblia. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele conhece o início e conhece o fim. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu já falei isso ontem, mas não custa nada falar de novo, para entrar mesmo bem na nossa mente, no nosso consciente, subconsciente, ficar lá bem gravada aí no nosso coração, para nós não nos esquecermos. Quando nós falamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu que o princípio, como é que é? Porque a salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Dá a impressão que, não, isso já foi há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu, né? E agora, ou seja, já essa conversa já é antiga. O Espírito Santo, Deus, ele não vê o tempo como nós vemos, ele vê o tempo de uma vez, vê assim, princípio, fim. Nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Deus já sabe. Então, quando Deus diz que está perto, a Paulo aqui, mais de 2000 anos atrás, para nós significa a mesma coisa. Amém? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, nós não podemos
cair no engano, cair no erro que o mundo está, que o mundo acha que não, essas coisas já acontecem há muito tempo. Não, a palavra de Deus já foi escrita há muito tempo. Não sei que isso nunca vai acontecer. Já hoje há 50 anos que o mundo vai acabar e há 50 anos eu estou aqui e o mundo ainda não acabou. Isso é um engano do inimigo, porque o mundo está no fim. O dia do fim está próximo. A vinda de Jesus está cada vez mais próxima. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. E isso temos evidências. Temos evidências como nunca tivemos antes. Só não vê quem realmente está muito na carne. Muito na carne. Que não está conseguindo ter esse discernimento espiritual. Mas eu já falei com pessoas que não são crentes, que não são convertidos, são da carne, mas que têm essa consciência de que as coisas estão diferentes. Então, eu não posso crer que existam crentes, prefiro não crer que existam pessoas que leem a Bíblia, acreditam que a vinda de Jesus está próxima, mas acham que não, já há 50 anos e não. Isso é um engano. Achar que não é agora. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. E é evidente, nós vemos os sinais na natureza, nós vemos os sinais na nossa sociedade. As coisas nunca estiveram tão explícitas como estão hoje. As coisas nunca estiveram tão escancaradas como estão hoje. Só quem não quer ver é que não vai ver, porque é preciso não querer ver mesmo. E dizer, não, prefiro não crer que vai acabar já, prefiro achar que... Então, como o ditado diz, o pior cego é aquele que não quer ver. O que não quer ver, você pode lhe pôr tudo à tua frente. Ele vai dizer mesmo, não estou a ver, porque ele não quer ver. Amém? Agora, quem quer ver, vê sem ver. Amém? Vê o que não está a ver, físico. Mas as coisas estão aí, as evidências estão aí para todo mundo ver. Nós vemos nos noticiários, nós vemos como é que está a terra. Lemos alguns capítulos atrás da manifestação da terra, que a terra está, né, que a natureza está com dores de parto. A natureza está com dores de parto. As pessoas estão preocupadas. Como é o aquecimento global? Isso não é aquecimento global porque estão a cortar a árvore, estão a consumir muita água, então isso é que está a criar aquecimento. Não é. Isso são estratégias do inimigo para nos criar distrações. E nós acharmos que não, estou a consumir muita água, então vou diminuir mais a torneira para o aquecimento global diminuir. Não, o Ártico está a descongelar porque as plantas, isso é tudo a natureza a nos mostrar que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. E podem fazer tudo, podem diminuir a quantidade de água que tomam banho, podem, vou plantar 500 árvores, podem fazer tudo, nada disso vai adiantar. Nada disso vai fazer com que a vinda de Cristo se atrase. Muito pelo contrário, as pessoas, em vez de estarem a perder o tempo em consumir menos água e plantar mais árvores, deviam estar mais preocupadas em estar mais próximas de Cristo para realmente conhecermos, porque nós precisamos de conhecer Cristo para não sermos enganados. Porque se vier o anticristo porque ele vai dizer que é Cristo, quem não souber vai acreditar. Isso até me traz um exemplo da moeda, do dinheiro. Eu ouvi alguém explicar que as pessoas, né, os que trabalham com dinheiro no banco, eles estão habituados a reconhecer notas verdadeiras. Não lhes põem notas falsas, eles só têm que estudar as notas verdadeiras. Então eles demoram não sei quanto tempo, não sei quantos meses ou anos, que é para conseguir ter a sensibilidade, né, de diagnosticar ou identificar que notas como é feita a nota verdadeira. Quando eles tocam numa nota falsa, eles não precisam muito tempo de ficar ali a palpar, eles já só um pequeno toque, eles já conseguem identificar o que é o falso. Por quê? Porque eles ensinaram a ver o que é verdadeiro. Então, se nós não aprendemos o que é Jesus, se nós não aprendemos o que é a palavra de Deus, se nós não aprendemos a verdade, qualquer mentira nós vamos cair. Por quê? Porque nós não sabemos o que é verdade.
Nós estamos distraídos com o aquecimento global, estamos preocupados que não, quem ganhou as eleições, quem não ganhou as eleições, quem o não sei que, o noticiário do não sei que. Nós estamos a perder tempo da nossa vida com distrações, em vez de nos focarmos na verdade. Nós nunca vimos tantas pessoas a falarem de Deus como nós estamos a ver agora. E não é, porque a internet não é só por isso. Até a internet é algo profético. Até a internet é algo profético. A palavra de Deus está se expandindo de uma forma, com uma velocidade sobrenatural, que as pessoas pensam, não, até todo mundo ouvir falar de Cristo vai demorar. Não vai mais, já não está assim. Já não está assim, já não está a demorar, já está tudo muito rápido. O mundo está muito rápido. Ontem era dia 1 de janeiro, hoje já estamos quase metade de fevereiro. Quando fechamos os olhos já tá junho, julho, Natal de novo. Então as evidências estão aí. Paulo fala sobre isso, mas entendam, não é Paulo, é o Espírito Santo a nos revelar que está próximo o fim. Está próximo o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não é a tua igreja, o teu templo lá de parede que você vai todo domingo, todo sábado ou toda quarta. A igreja é você. O Espírito está a falar contigo, comigo, conosco. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Não se preocupa, não, a minha igreja, não, é você. Nós é que precisamos de saber a verdade. Só isso a verdade quando vou no domingo não é suficiente. Ouvir a palavra no domingo é uma gota no oceano. Abrir a Bíblia no domingo é uma gota no oceano. Nós precisamos de ter comunhão com a palavra, nós precisamos aprender e trazer para o nosso contexto atual. Sempre que eu ler a Bíblia com vocês aqui, vocês sempre vão me ouvir a trazer para a nossa realidade. Isso de, não, os judeus lhe aconteceu, isso para mim, o Espírito Santo me revelou a mim que nós temos que parar com isso. De, os judeus eram muito teimosos. Não, nós somos muito teimosos. O Judas traiu Jesus com 30 moedas. Nós traímos Jesus com 30 moedas. Não é Judas, nós. Nós traímos Jesus com 30 moedas. Cada vez que, em vez de nós pegarmos a Bíblia, nós pegamos o telefone, vamos fazer não sei o que. Nós traímos Jesus. Não vamos apontar o dedo a Judas. Eva comeu maçã, é culpada. Não. Nós estamos habituados a pôr culpa nos outros. Nós temos que começar a trazer a responsabilidade para nós. O que é que você faz para garantir a tua salvação? O que é que eu faço para garantir a minha salvação? O que é que você e eu fazemos para o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa vizinha não ir para o inferno? Vai ser nossa responsabilidade. Deus vai nos cobrar. Você pode ser salvo, mas Deus vai te perguntar onde é que está o teu colega da escola, o teu colega do trabalho, aquele senhor que lhe encontraste no autocarro e você não falou nada. Deus vai nos cobrar essas almas. Então está na hora de nós começarmos a abrir os olhos e parar de pensar, Paulo escreveu, né? 500 anos atrás. Não, é hoje. O Espírito Santo é que está a escrever a palavra. O Espírito Santo é que escreveu para nós, igrejas de hoje. Amém? No versículo 12 diz assim: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos... Até vou ler de novo o versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se você puder sublinhar, despertem do sono. Não é o sono que nós fazemos à noite, não estamos aí dormindo, não. É o sono de distração, é o sono espiritual, é o sono de estamos acomodados, é o sono de depender do outro para orar por nós, é o sono de, eu vou esperar que tenha culto no domingo. Se a igreja mais tiver um Covid, a igreja está fechada, você não vai no culto, não vai ler a palavra, não vai orar porque não sabes como é que se ora, não sabes como é que coisa. Como é que a voz de Deus é como esse sono que a palavra de Deus está falando. Temos que despertar do sono. Temos que despertar do sono. Amém? No 12 diz: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o título desta parte, vamos assim dizer, do capítulo 13 é: o dia está próximo. O dia do fim está próximo. Amém? Paulo nos adverte, ou o Espírito Santo, vamos falar assim, amém? O Espírito Santo nos adverte para nós acordarmos do sono. Amém? E depois, mais para frente, o Espírito Santo nos diz o que nós devemos, como é que nós devemos viver. Tá assim: vivamos dignamente, como em pleno dia. Por que o Espírito Santo fala isso? Vivamos dignamente como a luz do dia, né? Como em pleno dia. Por quê? Porque quando nós fazemos as coisas erradas, nós fazemos como se estivéssemos no escuro, como se estivéssemos à noite, num beco escuro, ninguém está a nos ver. Amém? Então nós fazemos as coisas, ninguém está a me ver, eu estou aqui a fazer minhas coisas e estou aqui em off. Aqui a palavra de Deus diz que é para nós vivermos como se estivéssemos em pleno dia. Ou seja, aquilo que você não faz no beco à noite, no escuro, que ninguém está a ver, você não faz se tiver dia. Não, todo mundo está a passar, a gente está a passar na rua e você está a fazer as coisas que você, ou nós estamos a fazer as coisas que nós faríamos na calada da noite, quando não tem nenhum vizinho. Essa hora que a rua deve estar bem isolada, né? Então, se eu quiser fazer alguma coisa, o gatuno, por exemplo, quer assaltar, ele vai aproveitar essa hora que não tem ninguém, está todo mundo em casa, na televisão, todo mundo distraído. Ele não vai fazer em plena luz do dia com uma rua circularem, né, pessoas e coisas. Ele não vai correr esse risco. Amém? Então, quando Paulo adverte, vivamos dignamente como em plena luz do dia, é para nós termos consciência que, independentemente de onde estivermos, independentemente da luz, está escuro ou não, que nós temos que viver como se estivesse aberto, amém? Como se nós tivéssemos pessoas a passarem ao nosso lado. Não tem ninguém mais, vamos viver como se tivesse. Porque quando você sabe que tem pessoas a circular, você não vai fazer certas coisas, amém? Não vai viver de qualquer maneira, amém? Então é esse espírito que temos que trazer, amém? Essa realidade, é isso que temos que trazer aqui para o nosso entendimento. Então depois ele cita: não em orgias. Eu até quero ver o que diz a minha versão, para ver, só para comparar, porque às vezes uma está mais clara que a outra. Esse é versículo 13. Ok, na minha diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, diz a mesma coisa, e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Amém? Aqui diz libertinagem, não em imoralidade sexual, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Aqui diz discórdia, nessa versão aqui diz desavença. Aqui diz ciúmes, aqui diz inveja. Amém? Então, são palavras bem explícitas. Eu creio que não preciso me aprofundar. Amém? Aí já vai... Cada um vai... Não tem aqui, não tem... não, eu interpretei assim, o outro assim. Tá? As palavras estão bem explícitas. Então, ele diz o que nós não devemos fazer. Amém? Então, acho que deve estar claro para todos. E no 14 diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, desejos da carne, né? Nós já falamos algumas lives atrás sobre alguns pecados, né? E aqui o próprio Paulo também cita algumas coisas que são os frutos da carne. Amém? Então a palavra de Deus diz que é para nós vivermos, para nós nos revestirmos
do Senhor Jesus. Como é que nós vamos nos revestir do Senhor Jesus? O que seria o se revestir do Senhor Jesus? E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso é o que nós temos que refletir. Amém? Temos que refletir, analisar. Mas creio que está claro para nós que nos revestir de Jesus é o quê? É estarmos em comunhão com Jesus. A verdade é Jesus. A verdade está na palavra de Jesus. Amém? Está na palavra de Deus, está na Bíblia. O que é que nós devemos, o que é que nós não devemos. Então, quando nos revestimos do Senhor, é nos revestir da palavra. É nos revestir de oração, de consagração, de santificação. É termos momentos de adoração. Amém? E eu já falei também sobre uma das coisas que nós podemos colocar carne no seu devido lugar é o jejum. Amém? Às vezes é difícil, não consigo ler a Bíblia, eu começo a ficar com sono. Tem que repreender. Nós temos autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Jesus nos deu essa autoridade. Quem são as cobras e escorpiões? É o animal em si? Não é o animal em si, são espíritos, são espíritos, amém? São demônios que nos colocam cansaço, que nos colocam sono. O diabo tem essa capacidade. Vocês lembram-se quando eu falei, acho que foi estamos a ler o 13, acho que foi no capítulo 11, onde Deus não revoga dons, Ele não tira de nós dons, não tira de nós o chamado. Então, por isso é que Satanás tem poder, amém? Porque ele era um anjo e Deus, quando deu o poder a ele, um poder angelical, ele não tirou esse poder de Satanás. Então, nós precisamos de resistir ao diabo. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Então, se o diabo, ele tem a capacidade de lançar flechas na nossa mente para nos trazer cansaço, desmoralização. Queria ler, mas também acho que tenho que lavar a louça. Queria ler, mas já abri aí uma notícia e comecei a coisa. Então, ele faz isso. Mas nós temos que ter essa consciência de que ele faz isso na nossa vida. E mesmo assim, nós temos que lutar, nós pegamos contra a vontade de ler e ir ler a mesma. Quando nós começamos a resistir o diabo dessa maneira, ele foge de nós, porque a palavra de Deus diz que se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. E nós temos que declarar a palavra, amém? Porque se vocês se lembrarem, quando o diabo tentou Jesus, né, no monte, ele usou a palavra. Ele disse: você é filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? O diabo conhece a palavra de Deus, ele sabe mais do que nós. Ele conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. O que ele faz? Ele faz com que nós não consigamos ler a palavra, nós não tenhamos ânimo de ler a palavra, para nós não sabermos da verdade. Logo, quando ele vier nos confrontar, nós não sabemos como rebater, nós não sabemos o que fazer, porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós não temos comunhão com Deus, nós não reconhecemos a voz do nosso Pai. Amém? Então precisamos de começar a ganhar calo, começar a ganhar maturidade espiritual, sair da vida de bebezinho que só toma leitinho e começamos a comer comida consistente. Amém? Então, nós, por exemplo, tiramos esse tempo de leitura da palavra, né? Todos os dias às 20 horas nós estamos aqui a ler, mas você também deve fazer a tua leitura no teu secreto. Você sozinho, vai tirar um tempo, vai ler nem que for um versículo por dia, nem que for um. Não precisa ler o capítulo todo. Chega mesmo, ler só. Vocês me ouviram dizer, eu vou mais, não sei o quê. Acabou, amém. Todos os dias você vai se alimentar de um versículo. Você quando começar a ler, você não vai querer parar mais. E você vai se fortalecer. Amém? E aí você vai conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir de ti, porque você conhece a palavra, você resistiu. Amém? Temos que nos alimentar de louvor, temos que nos alimentar de filmes, por exemplo. Eu gosto muito de ver séries na Netflix. Troca as tuas séries da Netflix por séries cristãs. Troca os filmes que você assiste por filmes cristãos. Tem muito filme cristão, muita série cristã. Para criança, não, eu gosto de ver, mas o meu filho só vê Dragon Ball, só vê Pikachu, esses bonecos demoníacos.
Você está a lutar de um lado e a criança está a lutar do outro lado. É complicado, a luta é para todos. Ou seja, se você está a criar hábitos de comunhão com Deus, você precisa de criar isso para a família toda. Amém? É preciso que quanto mais pessoas... Pensa assim, nós somos soldados de Cristo. Então, quanto mais soldados tiver nesse exército, mais fortes nós ficamos. Amém? Então, você é a primeira soldada, o primeiro soldado, pega, levanta também, já é um soldadozinho. Amém? Quando você der conta, já está o marido, já está a esposa, já está o vizinho, todo mundo aí soldado de Cristo. Mas tem que começar, alguém tem que se levantar, amém? Alguém tem que se levantar, que é para começar a guerrear e começar a fortalecer todo mundo em casa. As crianças têm muitas, eu depois, se vocês quiserem, eu vou publicar no meu Instagram alguns filmes e filmes, séries. Normalmente quando eu assisto, eu já publico, já ponho, né, a publicidade, recomendo. Mas tem algumas séries para criança, bonecos, né, desenhos animados. Em vez de ficarem a ver esses bonecos que só invocam espíritos malignos, porque invocam mesmo. Acredita nisso. Se você não acredita em espírito maligno, acredita, porque o diabo é real, bem real. Os seus demônios também são bem reais. E eles agem assim, do mesmo jeito que nós estamos a usar estratégia. Porque isso aqui é uma estratégia, amém? Estamos aqui a fazer live de leitura bíblica. Essa é uma estratégia de Deus para fazer com que eu pegue, fique aqui a ler a Bíblia, com que você pegue, fique aqui a me ouvir ou a seguir a leitura. Isso é uma estratégia de Deus. O diabo também tem as suas estratégias. Amém? Ele também tem as suas artimanhas de fazer, ou seja, de entrar na tua casa. Enquanto Deus bate a porta da tua casa para você abrir, ele dizer assim, podes entrar, porque ele é educado. O diabo não, o diabo pega, rompe a porta e entra mesmo. O diabo não precisa de você lhe convidar para entrar em casa. Ele sozinho, ele pega, pula a janela, entra. Se a porta estiver semi-aberta, ele vai entrar. Se estiver fechada, ele vai dar um bico na porta, um pontapé, rompe a porta e entra. O diabo é assim, então ele não precisa que você seja gentil. Ai não, eu sou muito educada, então nunca permiti que o diabo entrasse na minha casa. Ele não precisa de permissão, ele entra. Amém? Então, nós precisamos, por isso é que quando eu oro, eu peço a Deus que é para colocar um domo de fogo em volta da tua casa. Porque o diabo, ele respeita, ele sabe, esse domo quem colocou foi Deus. Você acha que ele vai ser atrevido de tentar entrar na tua casa tendo um domo de fogo? Não vai entrar. Mas agora, se você que é a dona da tua casa, o dono da tua casa, está a abrir a porta para Satanás, o domo que eu pedi a Deus para colocar vai cair por terra. Porque você deu uma legalidade, você é a dona, não sou eu que pago a renda da tua casa. Ah, Mara, mas a minha casa não é comprada, mas você paga a renda, a casa é tua. Se você paga a renda, a casa é tua. Se você já comprou a casa é tua. Se você é autoridade na tua casa, então você está da autoridade para o diabo entrar e fazer o que ele quiser. Então não adianta, nós estamos aqui a orar, levantar domos de fogo, pedir a Deus que é para enviar anjos qualificados com a espada de fogo na tua casa. Se você pega e abre a porta, se o teu filho, o teu esposo, a tua mulher, o teu parente que vai lá visitar, amém? Então temos que começar a entender o mundo espiritual, entender que é real, que as coisas espirituais acontecem, são vivas, assim como você me vê, eu te vejo, não te vejo agora, mas prontos. O mundo espiritual é real, existe, vê as coisas, amém? Então temos que começar a entender, amém? A criar maturidade espiritual, começar a crescer, desenvolver na fé e começar a fechar as portas para Satanás não ter acesso e livre acesso, né? Na tua vida, na tua família, na tua casa. Depois começa a te dar opressão, você não consegue ler a Bíblia, não consigo orar, alguém tem que orar por mim, se ninguém orar por mim eu não consigo orar. Começa a pôr medo, amém? Ah, não, tenho medo de ficar sozinho em casa. Isso é opressão espiritual. Então, nós não podemos
viver com opressão. Ele é que tem que ser oprimido. Satanás é que tem que ser oprimido, não somos nós. Amém? Ele é que tem que ter medo de nós, porque nós carregamos o sangue da nova e eterna aliança. Jesus morreu por cada um de nós. Então não podemos ter medo de Satanás. Não tenho medo. Não, ele é que tem que ter medo, ele é que tem que fugir. Mas para isso nós precisamos de nos revestir de Jesus. Amém? Porque aqui Paulo está a falar sobre fugir, né? Como é que ele disse? E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Em vez de ficar a pensar como é que eu vou fazer aquela coisa errada, como é que eu vou fazer aquilo, como é que vai ser o meu fim de semana, bem, vou fazer assim. Nós temos que começar a nos revestir de Jesus, nos revestir da palavra, nos revestir da presença de Deus. Amém? Começar a chamar o Espírito Santo para vir para a nossa casa. O Espírito Santo entra na tua casa, os demônios todos têm que sair. Eles não aguentam ficar onde tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém? Então, eles vão começar do mesmo buraco que ele encontrou para entrar. Ele vai procurar 7 para fugir. Mas é preciso nós nos revestirmos da palavra de Deus. Amém? Nós mergulharmos na verdade. Nós sabemos. Porque imagina você viver sem saber os teus direitos como cidadão. Você vai para um país, por exemplo, né? E você não sabe nada do que você tem direito. Como é que você vive? Depois você começa a descobrir, ela tem direito a isso. Você fala, afinal isso tudo. Então é a mesma coisa que a palavra. Na palavra de Deus nós encontramos o que nós temos direito. O que nós como filho, como é que Deus nos vê, como é que o próprio Satanás nos vê, nos enxerga. Amém? Então nós precisamos de aprender o que temos que fazer, quais são as mudanças que nós temos que fazer na nossa vida, mudança de mentalidade. Amém? Aleluia, Jesus. Amém. Por hoje a leitura terminou. Eu queria falar um pouquinho dos dons, mas acho que o tempo também já está bem corrido. Eu penso que ontem nós abordamos o suficiente, né? Queria só dar assim uma leve pincelada, mas acho que já está bem em cima. Então, só para memorizarmos, né? Mais um pouquinho daquilo que falamos ontem. Falamos dos dons, falamos do dom de profecia, o dom de ministério, dom de ensinar, dom de exortar ou dar ânimo. Cada um de vocês já descobriu qual é o seu dom? Dom de contribuir com generosidade, dom de liderar ou presidir, dom de mostrar misericórdia. Amém? Estes são só alguns dons que nós lemos ontem no livro de Romanos. Existem outros, amém? E depois os dons também estão classificados em dons de revelação, dons de poder, dons vocais. Tem o dom de conhecer, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, são dons de revelação. Amém? Esses dons, por exemplo, o discernimento de espírito, é algo que quando nós estamos bem conectados mesmo com o Espírito Santo, ele começa a nos revelar. Amém? Nós começamos a ter essa revelação, nós podemos pedir. Tem aqueles dons que nós já nascemos, né? Que nós vemos, não, eu tenho jeito para servir, eu tenho jeito para ensinar, né? São dons que Deus já nos dá, assim, vamos dizer, desde a nascença, mas nós podemos também pedir por certos dons. Amém? Aqueles dons que nós não temos, nós podemos, Senhor, eu gostaria de ajudar na tua obra, então, Senhor, me dê também esse dom assim, aqueles que nós estamos mais que nós queremos, amém? Já nos escreveu palavra abençoada, obrigada, meu querido e amado Deus, amém. Depois tem os dons vocais, falar em línguas, interpretação de línguas, dom de profetizar, amém? Tem os dons de poder, dom de operar milagres, dom de cura, dom de fé, amém? Então, são muitos dons. Nosso Deus, como eu disse ontem, Ele é grande. Ele é grande, então tem muita coisa boa. E os dons são, como é que eu posso dizer? São talentos, né? Por outras palavras. São grátis. Nós não precisamos de merecer, assim, tipo, não fiz isso, então por eu fazer isso, Deus me deu. Não, Deus dá de bom grado. Ele dá grátis, como nós falamos aqui na Inglaterra, for free.
Não precisas pagar nada por isso. Não precisas fazer nada por isso. Amém? Então Ele dá. É uma graça que nós temos, que nós recebemos do nosso Pai. Amém? Então aquilo que nós já identificamos que nós temos jeito, amém? Aí a gente deve aplicar na casa do Senhor. Devemos aplicar no trabalhar para a obra. Por quê? Porque precisamos. Amém? Paulo ontem no capítulo que lemos, ele falou sobre isso, né? Sobre nós usarmos esses dons para serviço da obra, porque cada um de nós é um membro e o corpo não funciona sem os membros. Então não é que ninguém é mais importante que ninguém, mas todos somos essenciais. O conjunto, né? Somos importantes. Amém? Todos juntos a trabalhar para a obra, a trabalhar para o reino, nós somos mais. Amém? Somos importantes. E então é isso para finalizar. Amém? Aleluia, Jesus. Não sei se alguém tem algum pedido de oração, que é para nós encerrarmos já a live. Capítulo 7, ver 14 de 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos então orar, né? Que é para encerrar a live amanhã. Vamos ler o 14. Vamos continuar a aprender. Amém? Aleluia, Jesus. E vamos dar continuidade da nossa leitura, nosso tempo com Deus. Amém? Crescer na fé, deixar de ser bebês, começar a ser adultos espirituais. Amém? Não ficamos na dependência de terceiros. Temos que começar a ganhar força nos nossos músculos para caminhar. Já houve o tempo de nos levarem no colo, já houve o tempo de gatinhar. Agora temos que começar a andar para correr, porque o tempo está a chegar ao fim. Então temos que nos apressar, porque Satanás também está apressado. Levar quanto mais almas ele puder levar, melhor. Então ele agora quer lutar com os jovens, com as crianças, que é para levar mais para o inferno. Só que do mesmo jeito que ele se levantam mais não sei quantos para a obra de Deus. Mas não sei quantos soldados de Jesus se levantam. Então ele não vai ganhar essa guerra. Não, porque essa guerra já está ganha. Em nome de Jesus. Amém? Então você é mais um soldado, mais uma soldada que está aí. Amém? E vai levantar também o seu exército na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, para trabalharmos para Cristo. Amém? Não podemos deixar o inimigo vir aqui, enganar as pessoas e levar para o inferno, nem pensar. Amém? Quem está comigo aí? Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos então fechar os olhos, quem puder. Amém? Que é para nós encerrarmos a live. Aleluia. Rei da glória, graças te damos, Senhor, por esse tempo. Deixa eu pôr aqui mais esse louvor aqui, que é uma bênção. Aleluia, Jesus. Para nós orarmos aqui. Aleluia, Rei da glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem puder fechar os olhos, vamos orar, amém? Aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da glória. Pai santo, Pai querido, Pai amado, amado das nossas almas, obrigado, Senhor, obrigado, Pai santo. Obrigado, Senhor, por mais um momento, Pai Santo, na Tua presença, Senhor. Mais um momento, Pai amado, para buscar a Tua face, Senhor. Mais um momento, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai amado,
de mergulharmos na Tua verdade, meu Pai, na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por essa graça, meu Pai. Obrigado, Pai Santo, por nos amares, meu Pai, incondicionalmente, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos resgatares, meu Pai, das garras de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu levanto agora um clamor, Pai amado, em favor da nossa família, Senhor, nossos parentes, nossos familiares, Senhor, que não te conhecem, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, visita cada um agora, meu Pai, nesse momento, meu Pai, aonde eles estiverem, Pai Santo, vai com a tua espada, meu Pai. Oh, Senhor, vai no coração, meu Pai, no mais profundo do ser, meu Pai, de cada um deles, Pai Santo. Seja o que eles estiverem a fazer nesse momento, meu Pai, com a tua mão forte, meu Pai, toque na vida deles, Senhor, e que eles sintam, Pai Santo, um temor, meu Pai, um amor, meu Pai. Constranja o Senhor com a tua verdade, meu Pai. Constranja o Senhor com teu amor, meu Pai, com a tua misericórdia, Senhor. Oh, Pai Santo, nós não somos capazes, Senhor, mas tu és, Senhor. Tu és Rei da Glória, tu és misericordioso, tu és gracioso, Pai Santo, tu és maravilhoso, meu Pai. Então vai, Santo Deus, eu te peço com a tua misericórdia, meu Pai. Toca nos nossos parentes, meu Pai, que não te conhecem, Senhor. Tira as escamas, meu Pai, que tapa os olhos, Senhor. Tira o coração de pedra, Pai Santo, e coloca coração de carne, meu Pai. Um coração voltado à tua vontade, Senhor. Um coração voltado a ti, Pai Santo. Oh, Pai amado, alcança, meu Pai, cada um deles, meu Pai, do mais velho ao mais novo, Senhor. Oh, Pai Santo, tira, meu Pai, todo o coração endurecido, Senhor. Oh, Pai amado, vai, meu Pai, constranja com o teu amor, Senhor. Constranja com a tua graça, Pai Santo. Constranja, Pai amado, com a tua misericórdia, Senhor. Oh, Pai amado, que eles se sintam abraçados nesse momento, meu Pai. Que eles se sintam aconchegados, meu Pai, com a tua presença, Senhor. Que eles se sintam, Pai amado, amados por ti, Pai Santo. Oh, Pai amado, do jeito que nos alcançaste, Senhor. Alcança cada um dos nossos parentes, dos nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais, mães, esposa, esposo, Pai Santo, filhos, netos, Senhor. Vai de encontro, Pai Santo, a cada um, meu Pai. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai Santo. Eu te peço pela alma, meu Pai. Não permita, meu Pai, que eles percam a salvação, Senhor. Escreva o nome deles no livro da vida, Pai Santo. Traga o Senhor para os teus caminhos, Senhor. Assim como nos trouxeste a nós, Pai Santo. Oh, Pai amado, firma a nossa fé, meu Pai. Que nós estejamos firmados na fé, na rocha, meu Pai. Nessa rocha que é Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, continua a nos capacitar, meu Pai. Continua, Pai Santo, a nos encher de graça, de sabedoria, de discernimento, Senhor. Oh, Pai amado, eu te peço que o Senhor aumente, meu Pai, a nossa fé, Senhor. Que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, Pai Santo. Que nós possamos crescer na Tua palavra, meu Pai. Dá-nos maturidade espiritual. Dá-nos, Senhor, discernimento espiritual, Pai Santo. Para que possamos reconhecer a Tua voz, meu Pai. E não cairmos, Senhor, nas ciladas do inimigo. No engano, na mentira de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Pai Santo, toma a vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Oh, Pai amado, toma cada um, meu Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Guarda, Pai Santo, cada casa, Senhor. Coloca um domo de fogo, meu Pai. Levanta esse domo de fogo, Pai Santo, em nome de Jesus. Aumenta a intensidade desse fogo, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, meu Pai, nenhuma flecha de Satanás. Nós não aceitamos nenhuma investida de Satanás. Que caia por terra, Senhor, todo o plano satânico, meu Pai, contra a vida desse irmão, dessa irmã aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, Pai Santo, te agradecendo, Pai amado, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer na nossa vida, meu Pai. Por tudo que tens feito e que ainda irás fazer através de nós, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Aleluia, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Aleluia. Se a gente, ou seja, a gente se vê amanhã se Jesus não voltar. Amém? Se Jesus voltar, eu quero encontrar todo mundo amanhã na glória. Amém? Não quero ninguém aqui a ficar. Amém? Aleluia, Jesus. Então a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Amém? E Jesus não voltar. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Aleluia.